Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cortex Talks, o nosso local aqui onde inteligência artificial e go-to-marketing se encontram. Hoje tenho o prazer aqui de estar recebendo Mariana Dias, CEO e cofundadora aqui da GUP, amiga também, conhecida de longa data aqui. Mari, super obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Muito bom, estou muito feliz, vai ser uma troca bem rica. Legal, maravilha. E para me ajudar nesse papo aqui, mais uma vez, né, o meu co-host aqui de sempre, para todos os nossos bate-papos aqui de inteligência de go-to-marketing, de go-to-marketing para B2B, Pedro, que lidera a nossa oferta aqui de inteligência de go-to-marketing para B2B. Pedrão, seja bem-vindo de novo aí. Valeu, é um prazer. Mari, obrigado pela presença. Show de bola. Mari, vamos começar aqui pelo simples, pelo tradicional, né? Deixa eu abrir um espaço aqui para você se apresentar um pouquinho e aproveita nessa apresentação, conta um pouco aí da motivação, né? Da história de criar a GUP, como foi nesse começo e se puder fazer um fast track aí, né? Dar um resumo de como é que foi a jornada da GUP aí ao longo desse tempo, só para a gente set the stage aqui, né? Colocar o contexto para todo mundo do que a gente vai estar batendo um papo aqui em cima da companhia que vocês criaram. Boa, super prazer estar aqui. Vou aprender muito também, né? Vocês super especialistas aí dentro desse mercado. A GUP, ela começou 10 anos atrás, vai fazer 10 anos esse ano. A minha história como empreendedora acho que não é tão tradicional, porque eu não queria empreender. Eu sou filha de microempresários brasileiros que quase quebraram várias vezes. Traumatizada. Totalmente traumatizada. Então eu queria uma carreira corporativa, 13º salário, zero empreender. E aí eu comecei minha carreira no trainee da Ambev, fiquei lá na Ambev 5 anos. A Ambev é uma empresa conhecida com uma cultura muito forte, né? Quem ama e quem odeia, eu era da turma que amava. E eu queria ficar lá, né? Adorava o negócio que a gente estava construindo, mas o bichinho me picou da dor. Então a GUP, ela começa por meio de eu realmente sentir uma dor muito grande de como que a gente poderia escalar todo o processo de recrutamento de uma forma muito melhor. A gente está falando de 10 anos atrás, onde contratar, como é que a gente fazia lá na companhia, por exemplo, eu recebia pilhas e pilhas de currículos nas fábricas, nos centros de distribuição. Você estava na área de People. Estava na área de People, fiquei 5 anos na área de People. E aí, no meu último ano, eu estava olhando toda a parte de gestão de pessoas na América Latina. E dentro desses desafios de tentar como que a gente poderia acertar mais o recrutamento de seleção, ser um recrutamento mais ágil, eu comecei a pensar numa solução para a própria Ambev. E aí, durante um momento, né, pensando muito sobre aquele problema, me veio o insight de falar, puxa, e se a gente começar a inverter toda essa lógica do processo, colocar inteligência, né? Sempre fui muito apaixonada, agora tá no hype, né? Inteligência artificial, mas 10 anos atrás, pensar nisso, ainda mais em recrutamento de seleção, que era um processo super tradicional, foi um negócio meio diferente. Mas eu vi, assim, eu falei, caramba, isso tem que acontecer, né? Se a gente colocar inteligência no processo, que todo mundo aqui já deve ter contratado e você, sem perceber, você coloca bias. Eu quero dessa faculdade, com essa experiência, mas será que é isso que realmente prediz performance ou reduz turnover? E aí veio esse insight, comecei a fazer a GUP primeiro para a própria companhia, vi que tinha uma oportunidade gigante de fazer isso para outras empresas também, porque não tinham negócios parecidos. Saí, né, com um jeito também não muito tradicional, sem saber o TAM, sem saber exatamente qual que era esse business plan que ia parar de pé, mas com a paixão e com a vontade de realmente mudar essa lógica e com o propósito de como que a gente poderia impulsionar mais o potencial humano. Acho que isso sempre me pegou, assim, sabe? Nesses últimos 10 anos, de como que a gente usa inteligência, gestão, tecnologia para ter menos desperdício de potencial de pessoas. Seja a pessoa certa no lugar certo, você dar os treinamentos corretos, você criar um ambiente melhor, que hoje a GUP atua, né, do começo ao fim do RH. E aí um resumo dos 10 anos... Só fazer um parênteses aqui, interessante, né? Então, na verdade, lá 10 anos atrás, você está contando que você surgiu com a missão, né, ou com a tese de certa forma, criar um modelo de inteligência que consiga predizer melhor quais são as variáveis que dizem que é o colaborador, não é a pessoa com mais fit para entregar mais performance
ou mais longevidade, né? Ou ter ficar mais tempo ali dentro da companhia. Então, você já nasceu, né, com uma cabeça de inteligência artificial logo. Sempre acreditei. Independente do buzzword, aquilo já estava lá na gênese. Super. Isso no começo foi muito perigoso, porque quando a gente falava disso com o RH, todo mundo, né, via isso como, puxa, isso vai me substituir. Mas a gente sempre acreditou na tese de o RH tem oportunidade de digitalizar. Ali já era um gap muito grande, porque até então, 2015, não existia plataformas para RH como a gente vê hoje. Até o termo HR Tech, na época, né, era pouco conhecido. Mas mais do que digitalizar, a nossa tese estava como que eu aumento o ELTV, né, o Employee Lifetime Value daquele colaborador, olhando inteligência, do que prediz turnover, do que prediz performance. E aí, como que eu ia fazer isso? Entrando não só em recrutamento e seleção, mas todos os mercados e mundos do RH, né? Que sempre foi uma área quebrada em muitas caixinhas, né? Sim. A gente tem a caixinha do recrutamento, a caixinha da avaliação de desempenho. Mas olha a riqueza de dados que tem se a gente começar a cruzar esses dados. Que é algo que aí que está a riqueza. Puxa, será que essa pessoa que eu contratei, como que eu pego a lacuna que eu vi no recrutamento e já jogo para o onboarding? Como que eu pego a lacuna do onboarding e já jogo para avaliação de desempenho? Então, nesses últimos 10 anos, a gente caminhou, né, nessa tese. O início, os 4 primeiros anos, 100% focado em recrutamento e seleção. A gente foi numa estratégia muito de orgânico, né? A gente não foi primeiro para os VCs, demorou uns 3 anos para a gente começar as primeiras captações. Quando se diz orgânico, é bootstrap mesmo, né? 100%. Vendendo, se autofinanciando, 100%. sem captação de recursos. Eu acho que um pouco do aprendizado que eu vi do meu pai, o microempresário brasileiro, é como é que a gente faz uma companhia que não dependa do investimento. A gente fez grandes rodadas de captação, mas sempre para acelerar a estratégia. Então, a gente usou praticamente para fazer M&As. Então, a Gup nunca foi uma empresa de grande queima de caixa, a gente sempre quis fazer um negócio bem eficiente, bem redondinho. E aí, depois de 4 anos, a gente viu uma oportunidade de avançar nessa cadeia. Entrou pandemia. Na pandemia, virou quase um serviço essencial, digitalização do processo de RH, todos os colaboradores em casa. E como é que eu faço uma admissão de funcionário? Como é que eu faço uma avaliação de desempenho? Um treinamento, que agora não dá mais para colocar todo mundo na mesma sala, né? E aí, a gente inicia captações de investimento maiores para acelerar essa estratégia de ecossistema, plataforma do começo ao fim de RH. Mas até a pandemia, então, era single product, era single. De hiring, né, de recrutamento e seleção, e vocês já tinham feito algumas rodadas? A gente já tinha feito rodadas para crescimento orgânico. Para crescimento orgânico, muito para acelerar um pouco mais o produto ali de recrutamento e seleção, mais como early stage, igual Canary, Valor Capital. E aí foi na pandemia, que foi até interessante, porque na pandemia, estourou lá para fevereiro e março, a gente estava no final de uma captação de investimento. Só que foi no momento que tudo que o mundo fazia não era contratar, era desligar, né? Tava todo mundo enxugando suas operações. E a gente 100% em recrutamento e seleção. E a gente não negociou R$1 desse term sheet, né? Eu acho que isso também foi super importante na nossa história, como que a gente traz VCs que nos conhecem não só no momento de captação, mas ao longo de uma trajetória e confiam no negócio. A gente fez uma captação no meio da pandemia e conseguiu não só segurar o crescimento, mas dobrar aquele ano de pandemia também. E a gente entra no mercado de admissão. Então, você contratou um colaborador, eu preciso conseguir pegar todos os documentos, né? Entender se aqueles documentos são válidos, como que eu coloco na folha de pagamento, como que eu jogo para o governo. Então, a gente entrou nesse mercado de digitalização e aí depois a gente foi crescendo nos outros e aí também por meio de estratégias de M&A para acelerar, de uma certa forma, essa entrada em mercados. Legal. Esse novo mercado de admissão, ele foi muito acelerado pela pandemia. Muito. O de contratação também, ou você teve um efeito que o de contratação diminuiu e, na verdade, todo mundo estando em casa e tal, a digitalização forçada acabou fazendo com que o de admissão fosse o carro que levou ali, né, a empresa naquele momento? Como é que se deu essa... Boa. Para a gente, todos os mercados foram acelerados na pandemia. Todos. O RH não era uma área digitalizada por si só. Mesmo o recrutamento e seleção, que a gente já estava há 5 anos nesse mercado,
Muitas vezes o meu concorrente era a planilha do Excel, né? Não tinha plataforma ali nos clientes. Então, a pandemia, né, tornou esse processo, a única forma que dava para você contratar alguém era online, né? Não só por meio da entrevista final, o call, mas todo o processo operacional que existe uma carga gigante ali para fazer recrutamento e seleção, principalmente de alto volume, que aí a gente acelerou bastante em recrutamento, admissão, mas também os outros produtos, por exemplo, treinamento. Como é que a gente treina, né, pessoas de forma online, espalhadas pelo Brasil inteiro, e aí isso acelerou também. Você falou que nasceu da tese da Ambev, né, da dor dali dentro de uma empresa gigantesca. Quando você começou a ir para o mercado, a ideia era olhar para essas outras gigantes empresas, ou vocês já viram também que tinha um potencial para empresas menores, com uma maturidade menor, que às vezes precisa ou mais ainda até, porque tem menos maturidade, mas tem menos volume, as empresas grandes têm um volume enorme, mas nem sempre também tem tanta maturidade. Como que o mercado foi se descobrindo para vocês? Então, essa pergunta é muito legal, porque fala muito da estratégia do GTM no começo do negócio, né? Quando eu nunca tinha empreendido, então fui atrás de entender, onde estão os principais playbooks? E quando você viu os principais playbooks de início de negócio, B2B, estava onde? Não começa por Enterprise. Começa pelo SMB, que é mais tranquilo, você vai conseguir validar melhor sua tese. O que a gente fez? Vamos no Enterprise. E não só Brasil, a gente foi Enterprise Latam. Meu primeiro cliente foi um cliente gigante para a América Latina inteira. A segunda tese que a gente viu comece pelo outbound, porque o inbound demora muito. O que a gente fez? A gente foi pelo inbound. Então, eu acho que a gente Enterprise, foi... Latam no inbound. Inbound. Escolheram um caminho mais fácil. Caminho super mais tranquilo. E aí que eu gosto. Que tem menos gente ali, né? Então, a gente tinha esse início, né, 10 anos atrás, tinha vários playbooks, mas começando a serem feitos ainda, né, dentro dessas estratégias. Mas o que a gente enxergou? Um potencial grande de atuar nas grandes, porque grande empresa tem alto volume. Então, como é que eu faço alto volume de admissão, alto volume de recrutamento? E aí a carga de eficiência operacional que eu posso dar para esse cliente é muito maior do que uma pequena empresa. A pequena empresa muitas vezes pode fazer esse processo com plataforma? Pode, mas muitas vezes pode fazer no Excel, né? Agora, uma grande que contrata igual nossos clientes, às vezes tem cliente meu que contrata 10 mil pessoas por mês. Puxa, como é que eu faço para operacionalizar esse processo? Então, por isso que a gente foi nas grandes. E por que do inbound, né? Quando a gente começou a colocar recrutamento e seleção com inteligência artificial, dava muito medo no mercado. Pouquíssimas pessoas conheciam. Dentro da plataforma de recrutamento, a gente está dentro de uma categoria que chama ATS. Como tem um CRM, tem um ATS, né? Nem isso era conhecido no Brasil. Então, a gente viu uma necessidade de ter que comunicar muito, evangelizar muito o mercado, entregar muito conteúdo. Tanto que o nosso blog, até hoje, é o mais conhecido da América Latina inteira, o mais baixado, porque a gente realmente especializou aí. E essa evangelização com muito conteúdo trouxe um grande canal de vendas para a gente, inbound, onde segurou nosso crescimento quase 5 anos 100% orgânico por meio do inbound. E aí, de alguma maneira, você conseguiu não precisar crescer tanto naquele momento de ainda um volume de clientes e receita em construção, você não precisa ter um time tão grande ali para fazer o outbound, né? Você conseguiu atrair muito bem com a eficiência. Exatamente. Então, até o nosso CAC, assim, até a gente ir para uma estratégia de ecossistema plataforma, sempre foi muito enxuto. A gente se especializou realmente em grandes empresas, que geralmente os ciclos de venda são enormes. Então, a gente foi entender realmente como que a gente poderia encurtar esse ciclo de vendas e fazer esse negócio bem enxuto, com unit economics bem legais, para depois a gente diversificar. Eu acho que uma das coisas que ajudou a gente foi essa disciplina na tese, né? Puxa, vamos para o segundo produto quando? Porque, assim, RH... Não sei vocês, outros mercados, mas RH está cheio de problema. E onde tem problema, tem oportunidade para a gente atuar. Né? Por exemplo, tem vários mercados que a Gallup ainda não entrou dentro do RH que a gente poderia. Então, você tem que ter uma disciplina estratégica muito forte para não sair atirando para todos os lados. Vou atuar em todos os ICPs, vou atuar em todos os mercados. Então, a gente foi se disciplinando bastante nisso. Em que momento você achou agora é a hora de estruturar o outbound? Legal. Sabe dizer, teve alguma coisa específica? O inbound, até hoje, ele cresce, mas quando ele começou a decrescer a velocidade de crescimento, né, proporcional year over year, foi o momento que a gente falou, opa, aqui agora a gente já tem que... Então, assim, como é que eu faço para não esperar o negócio ficar menor,
Mas se você vê que está crescendo um pouco menos do que estava, Acelerou. aí você abre um novo canal. Foi assim que a gente fez. Legal, Mari, te escutando aqui, assim, tem algumas palavras, né, algumas passagens que ficam me marcando aqui, né? Acho que a coisa mais interessante, né, e aí feliz de ter mais alguém no nosso clube, né, é a constatação de que o anti-playbook também funciona, né? Não necessariamente você tem que estar... A Cortex é muito parecida, a gente também... Em vários momentos a gente é meio anti-playbook. Começou no Enterprise, depois que a gente desceu, enfim... então acho que isso é interessante. Mas nessa tua fala aqui, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Primeiro, especialização. Você mencionou ali que em algum momento você especializou muito só no inbound, só no enterprise, num determinado perfil. Conta um pouquinho como é que isso está se dando ainda hoje em dia, né? Que à medida que você vai escalando para uma empresa multiproduto, né? A especialização ela gera eficiência, né? Ela simplifica muitas vezes o processo. Mas quando você tem uma complexidade de estrutura, de produtos e de mercado, como é que vocês balanceiam isso hoje em dia? Depois uma segunda pergunta em cima disso. Você contou um pouquinho do inbound, né? Do inbound como evangelizador, como isso era mais para educar sobre o mercado, isso tinha um componente também de branding, de GUP, enfim, depois explica um pouquinho como é que isso se dava nessa primeira fase aí da empresa. Eu vou começar pela última, né? Tá. Então, inbound pra gente acho que teve 3 grandes porquês. Um, para ajudar a educar, evangelizar o mercado como um todo. O segundo, para geração de leads, que a gente percebeu, opa, tem um monte de gente que está lendo sobre isso, está levantando a mão, que quer conhecer um pouco mais sobre a gente. E o terceiro também sobre posicionamento. Acredito muito nisso, não só a parte de geração de conteúdo, mas, por exemplo, uma estratégia que a gente tem até hoje sobre eventos. Né? A gente usa muito, tem no nosso evento, que é para 5.000 pessoas todos os anos, que é como é que a gente se posiciona bem neste mercado como uma empresa que está liderando uma frente de inovação importante e atraindo pessoas desse ecossistema ao redor. Então, por exemplo, no nosso evento do HR for Results, tem um monte de concorrente lá. Adoro. Então, assim, como é que a gente ajuda a criar esse ecossistema forte, mas nos posicionando como líderes? Então, o inbound sempre teve essas 3 características. Uma perguntinha aqui, assim, vou atropelar. Você falou de geração de demanda. Como que você conseguia manter o teu foco, a tua estratégia, empresa, né, o tipo de empresa que você estava buscando com o inbound? Porque muitas vezes o inbound ele vem tudo, né? Então vem é mais tudo. heterogêneo. Perfeito. Como é que vocês controlavam isso no começo? E aí eu vou usar a sua expressão do anti-playbook, né? Porque o inbound sempre foi colocado para empresas pequenas. Como é que a gente cresceu em empresas grandes 5 anos seguidos orgânicos só com inbound? Então, dentro da nossa estratégia estava que tipo de conteúdo que a gente está ofertando para o mercado. Né? E só nessa montagem de estratégia, de tipo de conteúdo, para quem que vai, qual que é o canal que você está levando esses conteúdos, você já consegue direcionar. Lógico que como é uma rede, né, e aí vem um monte de peixe, você não consegue só segmentar aquele setor, mas você consegue priorizar. Então, a gente criou realmente, a gente foi testando e validando formatos, canais para esses conteúdos para serem direcionados para maiores. Canais e formato de conteúdo. Exato. Eventos, por exemplo, até hoje a gente tem eventos muito fortes que só vão ser HROs. Só vai a primeira linha de líderes de RHs. E aí, a segunda pergunta sobre como que a gente foi fazendo, né, para mudar essa estratégia de ICP, de mercados. A gente, então, durante os 5 primeiros anos, single product, muito focado em grandes empresas. Aí a gente foi caindo um pouquinho no ICP do tamanho, entrando mais em médias também, onde tem um mercado gigantesco, porque o mercado de grandes, né, enormes, aí, o que a gente, né, chama lá na GUP de baleias, ele é mais restrito. Então, hoje, por exemplo, a GUP tem 80% de market share, de participação das empresas do Ibovespa, que é um negócio gigantesco. Se a gente pegar só de empresas acima de 5.000 funcionários, a gente tem 40% de market share. Então, a gente precisou ir caindo um pouquinho no ICP de tamanho. Mas uma outra estratégia foi como é que agora eu viro multiprodutos. Né? Então, estou falando com o RH. No mundo do RH, no nosso mercado, o líder número 1 de RH, ele está olhando todos os subsistemas, mas ele ainda é muito departamentalizado.
Então, a pessoa de recrutamento não necessariamente conversa com a pessoa de avaliação de desempenho. Então, esse foi um desafio. Puxa, como é que agora eu consigo vender todos os produtos, mas eu tenho que conversar sempre com a primeira linha que está olhando tudo, né, nesse mercado. Então, a gente foi segmentando esses dois. E aí, a terceira onda foi regionalização. Né, como é que eu vou mais, né, para fora do eixo Rio-São Paulo, e aí isso também foi muito levado por meio de eventos que a gente foi fazendo durante alguns anos aí ao redor do Brasil, e pegar empresas que são aqui do Brasil e que atuam na América Latina para a gente ir para fora um pouco de forma orgânica, que é uma forma de você conhecer o mercado, conhecer melhor novos ICPs, antes de você investir um caminhão de dinheiro já indo com um time, um GTM ali dentro. Legal. Me detalhe um pouco melhor qual foi o impacto desse momento 2 e 3 no teu go-to-market, né? Você falou um pouquinho já no 3, né? No go-to-market de geração de demanda, né? Você começou a fazer eventos regionais e tal, mas especialmente nesse 2, né? Quando você se tornou multiproduto. Isso teve um impacto direto na forma como você organizava o seu time, você especializava o seu time, nos canais, se teve canais específicos para cada um desses produtos ou não, enfim. Como que isso... o que deu certo, o que deu errado, né? O que aconteceu na ponta, na prática? Eu acho que essa estratégia multiproduto é uma das coisas mais complexas que tem. Ainda mais se você está nesse mercado onde o multiproduto não está dentro do mesmo decisor, né? Então, às vezes dentro de uma área, às vezes dentro de uma empresa, mas não necessariamente no mesmo decisor. Sobre estrutura organizacional, que eu acho que estrutura organizacional a gente fala pouco, até no mundo de RH, mas acho que é uma das coisas mais estratégicas que tem. Como é que a gente se reorganiza aqui para, né, montar um GTM interno para ir para fora? A gente, por meio dos M&As, né, a gente trazia aquele negócio novo, então, por exemplo, educação corporativa, clima e engajamento, que vieram de 2 M&As diferentes, como uma BU. E a gente atuou durante BU com uma tese de, puxa, se a gente deixar esses negócios separados, parece, né, que vai ser muito eficiente. Só que no final ficou muito bom para a gente e não necessariamente bom para o cliente. Porque o cliente, no final, ele poderia estar falando com 5 pessoas dentro da GUP, né? 5 CS, 5 vendedores, né? Já que a gente vendia 5 produtos em 5 BUs diferentes. E a gente sempre acreditou na tese de unificação, integração. Como é que eu vendo diferentes negócios, mas onde tudo pode se conversar dentro de um único lugar. E aí, para isso que a gente tombou e virou matricial. Então, a gente deixou de atuar como BUs e a gente foi para uma estrutura mais matricial, onde foi muito bom para a gente. Muito bom. Né? Queria até ter feito isso antes, né? Vendo os aprendizados. Todos os M&As entraram como BU e depois viraram matriciais? Depende, assim, a gente fez um M&A que foi da Kenobi. A Kenobi era o maior concorrente nosso em recrutamento e seleção, então esse foi tombar carteira, né? Acho que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve de M&A, onde quando a gente tem um concorrente, às vezes a gente olha para o concorrente, puxa, a gente é muito melhor, né? Do que esse concorrente, né? E o grande aprendizado se ele é seu concorrente, é porque ele também é bom. Então, como é que você, quando você adquire um concorrente, não só você está preocupado em tombar carteira, mas também, deixa eu olhar esse produto. O que tem de legal aqui que às vezes tem cliente que não está querendo tombar para cá? E esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve nesse M&A, de tornar o nosso produto ainda melhor. Porque a gente pegou as melhores coisas que eles tinham, as melhores coisas que a gente tinha e a gente uniu, né? Os outros M&As, que eram negócios completamente diferentes, então, educação corporativa a gente trouxe como BU, onde os fundadores tocavam aquele negócio, e clima e engajamento também. E aí, depois que a gente trouxe de clima, a gente começou a reformular toda a GUP para virar matricial. Então, entraram por meio de negócios e depois virou matricial. Não. E quando você diz matricial, hoje em dia vocês se organizam o quê? É área funcional e produto? Área funcional e produto, mas com foco principalmente no cliente. Então, o mundo de RH ele está segmentado em dois grandes mundos. O mundo de atração de talentos e o mundo de gestão de talentos. Dentro de atração de talentos, a gente oferece para o mercado um produto de recrutamento e de missão. Gestão de talentos, treinamento, clima e engajamento, avaliação de desempenho e gestão de performance. Geralmente, os líderes estão segmentados nesses 2 mundos. Então, a gente atende e vende dessas 2 formas também. Então, na verdade, foi um agrupamento dos agrupamento, olhando assim, como que esse cliente está organizado.
Entendi. Olhando a entrada, olhando a gestão. Exato. E como é que isso se manifesta na tua estrutura client-facing? Né? Porque aí, como é que isso se manifesta? Você falar, não quero mais ter 5 pessoas relacionando com esse cara, no CS, em vendas. Tem que ser um espelho. Assim, a nossa visão é que se o cliente está organizado dessa forma, como é que a gente atende o cliente dessa forma também? Então, desde a parte de vendas, a gente se organiza dessa forma e também na parte de atendimento ao cliente, o CS também. Agora, a gente trabalhou muito forte nos 2 últimos anos para integrar bem todas essas soluções. Então, a nossa visão é que a gente quer quebrar por completo todas as caixinhas do RH. Né? Como é que a gente faz para que não só RH, mas os líderes consigam entrar em um único lugar e ver toda a gestão? Puxa, quais são as minhas vagas abertas? Quais são os meus treinamentos pendentes? Como que está o engajamento do meu time, a minha predição de turnover? Será que tem alguma avaliação de desempenho que está pendente de eu fazer? Então, agora é possível na Gump você entrar e ver tudo em um único lugar. Então, a gente também está se organizando para fazer uma nova junção aqui para a gente atender dessa forma. Isso em perspectiva de produto, mas aí você tem um CS. É um CS para cada estrutura dessa? Para cada Então, mundo. pode acontecer de um cliente ter 2 CS. Um do mundo de admissão, né, de hiring e admissão, pode ser. E outro... Tá. Pode ser. Especialmente se a persona do cliente for diferente. Imagina. Sim, mas como que a gente se organiza também é trabalhar bastante com account managers. Que aí esses account managers, da conta, eles estão olhando tudão. Ah, legal. Então, como é que você senioriza, né, e você está olhando tudão assim? Então, na ponta de venda dos account managers, ele olha o todo, as 2 estruturas. Na ponta do atendimento, você tem mais especialização dos CS em cima de cada grupo de produtos. Exato. Eu imagino que o porquê disso seja necessariamente a profundidade do CS na solução, na dor. É, assim, a gente fala que a gente não vende um produto, a gente vende uma solução. E o produto, ele é uma parte dessa solução. Tem que entrar um serviço muito forte. E é onde a gente se especializou muito. Como a gente tem 80% do Ibovespa, eu tenho as melhores práticas para recrutamento, eu tenho as melhores práticas para todos os negócios. Então, quando entra o cliente, tem todo um processo de implementação, de playbooks. Olha, de acordo se a sua dor maior é a atratividade, poxa, as empresas que estão mais acertando em atratividade estão fazendo exatamente isso. E é aqui que a gente faz o cliente realmente sair do ponto A para o ponto B. Então, a especialização do nosso time foi chave. E aí, para isso, a gente investe pra caramba, assim. E esse é um negócio que eu acredito muito em certificação, em fazer a turma realmente estudar, em dar muito conteúdo. Porque não é fácil. Parece simples o nosso mercado, mas ele é super complexo. Fazer, por exemplo, um cliente que contrata 10 mil pessoas por mês, ter as melhores práticas de atratividade, de seleção, de treinamento... Exige mais do que você só ter um produto. Existe realmente você entrar com esse serviço. Eu imagino que deve ter uma diferença também nos seus benchmarks, nas características de uma Ambev, como a gente falou, para um bancão. Provavelmente eles vão ter dores diferentes, vão querer atrair com características diferentes, vão se preocupar com coisas diferentes, né? E aí o produto e o CS e tudo tem que também se dividir por indústria, eventualmente. Também, mas a gente aprendeu que no nosso negócio, por exemplo, eu sempre quis, desde que eu comecei a Gump, fazer estratégia de boliche. Nunca consegui fazer estratégia de... Não sei vocês, mas eu nunca consegui fazer estratégia de... Define estratégia de boliche. O que é estratégia de boliche? Derrubar todo dia. Exatamente. Então, todos os famosos playbooks de crescimento falam assim, foca em um setor. Vai lá em banco e pega banco, pega a vareta. Pra gente nunca funcionou isso. O que a gente focou? Em dor. Puxa, vamos começar resolvendo muito bem a dor da seleção, depois a dor da atratividade, porque não necessariamente, mesmo estando no mesmo setor, você tem aquela dor. Então, a gente também se especializou muito, pra gente fez muito mais sentido por dor do que necessariamente por setor. E treinar muito o seu time para conseguir atender isso. Agora, isso não causa um pouco mais de desafio, de complexidade na geração de demanda? Porque aí você tem que achar a dor, né? Quando você vai segmentar aonde você vai, você não sabe isso a priori, né? Você sabe a indústria das empresas, o porte delas, enfim. Como é que é mais desafiador. É mais desafiador na geração de demanda, na parte de inteligência comercial. Mas a gente teve que ficar muito bom na parte de seleção ali. Né? Puxa, como é que eu realmente seleciono bem quem são essas empresas? E até para direcionar, porque muitas vezes, dentro do RH existem tantas dores. Qual que é a dor que está mais latente? Que a gente vai começar. Né? Puxa, eu posso entrar numa empresa hoje e já atender do começo ao fim.
Ou eu posso montar um projeto. Puxa, primeiro eu vou começar por esse mercado, depois eu vou para cá. Então, essa triagem é onde a gente teve que se especializar bastante. Legal. Muito bom. Mari, uma última perguntinha aqui, né, para a gente encerrar esse bloco de go-to-market. E atualmente, conta para a gente um pouquinho quais são os desafios, quais são os novos movimentos de go-to-marketing, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre expansão internacional. Me conta um pouquinho como é que está isso agora e quais os impactos, de novo, na estrutura, no go-to-marketing, na geração de demanda que vocês estão trabalhando. Perfeito. A gente, por muitos anos, como eu falei, a gente estava atuando muito em mercados segmentados. Mesmo com os M&As, a gente entra em novas áreas. Então, a gente falava com aquele líder, né, de recrutamento, líder de avaliação de desempenho. E agora, muito da nossa estratégia de GTM é a gente conseguir levar uma visão do começo ao fim, muito mais estratégica para esse líder de RH. Então, agora que a gente tem Tudão e uma plataforma 100% integrada, eu consigo conversar sobre, puxa, como é que eu faço para melhorar o seu time to ramp up? Não quero falar sobre implementar onboarding, recrutamento, não. Eu quero melhorar o seu time to ramp up. Porque para isso, eu vou ter que entrar com recrutamento, com admissão e com educação corporativa. Ou eu quero melhorar o seu turnover. Vamos conversar sobre isso? Turnover é um dos principais gastos das empresas que ninguém faz a conta. E é um negócio que vaza muito dinheiro, não só porque existe um custo com recrutamento, mas existe um custo com treinamento, com gestão do conhecimento. Então, eu quero chegar nesse líder de RH e conseguir conversar sobre essa solução. Puxa, do começo ao fim, o que a gente tem que fazer para reduzir turnover, aumentar performance no seu time? Então, nossa estratégia cada vez mais vai para a solução. E é isso que a gente tem crescido muito, assim. Como desde o comecinho, eu não falei disso, mas uma das coisas que a gente mais usou foi case de sucesso. Eu sempre, não sei se é porque eu fui do RH e eu tinha essa dor, essa empatia, eu sempre me preocupei em como é que eu defino bem o seu as is e o seu to be. E a gente monta cases. E esses cases fez a gente crescer absurdo organicamente. E até hoje. Então, quando a gente vai para esses gigantes, né, que estão aí no Ibovespa, a gente monta esses cases até hoje, agora falando de uma forma muito mais estratégica sobre solução, um acaba indicando para o outro. Isso dá uma economia de ROI absurda ali no BP, o projeto mais do que se paga facilmente. E é assim que a gente vai crescendo. Legal. Muito bom. Maravilha. Mari, uma última perguntinha ainda. Eu ia passar para outro bloco, mas né, me veio aqui a cabeça. E você, na cadeira de CEO, né, assim, né, eu acho que toda essa discussão que a gente já teve aqui sobre go-to-marketing, sobre formas de ir ao mercado e tal, já demonstra que você está super dentro disso tudo. Mas dá um pouquinho para a gente essa percepção na cadeira de CEO, o quanto que de uma empresa, né, da maturidade, do porte que a Gup já se tornou, isso está na tua agenda, isso continua na tua agenda no dia a dia, isso foi algo muito pertinente na tua agenda hoje. Conta um pouquinho, né? Perfeito. A importância desse tema hoje em dia para... É fundamental, assim, a gente está falando um pouquinho antes de começar, né? Não existe negócio sem o GTM acontecer. Não existe, né? CEOs, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito de produto. Desde o comecinho da Gup, eu era a pessoa que estava desenhando tudo. Foi a área mais difícil de eu trazer uma pessoa. É a área que até hoje eu entro muito. Mas produto não acontece se não tiver uma boa estratégia de GTM. Como é que você define bem como que aquele produto, de fato, não só vai chegar na empresa, mas, de fato, vai mudar o resultado da empresa? Para mim, o GTM ele tem que ir até aí. Como é que eu mudo o ponteiro do negócio? Tanto que, quando a gente define inovações dentro da Gup, a gente, hoje, tem reuniões muito grandes. São as reuniões que a gente mais discute sobre a estratégia de GTM. Puxa, o que eu quero com esse negócio? Não é só o canal, como que eu vou chegar lá, ou quanto que eu tenho que chegar. É como é que eu vou medir também o sucesso desse negócio para o meu cliente. E essa é uma parte fundamental que, assim, eu entro até hoje, porque eu me incomodo bastante com algumas coisas que podem ser feitas e não gerar mudança de ponteiro. Então, tem que gerar mudança de ponteiro na ponta, sabe?
Maravilha, espetacular, muito, muito interessante essa extensão, da missão do GTM de gerar valor e mexer ponteiro na ponta do seu cliente. Exato, senão você se engana, né? Você fala assim, puxa, Doni, não teve a acabativa final. A acabativa final é quando muda o ponteiro do negócio do cliente. Isso vai impactar, ainda mais numa indústria de recorrência, isso vai impactar completamente no lifetime do teu projeto e na lifetime value do teu cliente. Uhum. Perfeito, Mari, muito bom, cara. Mudando um pouco de assunto, na verdade, derivando desse assunto do GTM, conta um pouquinho agora, né? A gente está vivendo aí essa nova revolução, né? Embora AI não seja nada novo, né? Assim como vocês, a Cortex também nasceu como uma empresa de inteligência artificial, na época muito preditiva, né? Agora o que está bombando aí é essa inteligência artificial generativa, né? Mas me conta um pouquinho, né? Como que você está vendo essa revolução da inteligência artificial, principalmente em todas essas estratégias de go-to-marketing, né? O quanto que vocês estão usando, como que isso está impactando, como está mudando a forma de vocês enxergarem, e planejarem, né? E gerirem o seu go-to-marketing. E aí tá mudando tudo, né? Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? A forma como a gente identifica as inovações está mudando bastante. O que é possível ser feito está mudando completamente. E os comos também. Então, eu acho que se a gente colocar esse recorte de o que está mudando em AI para os nossos GTMs, acho que deu um salto em inovação. Primeiro, para mim, começa por aí. Se o meu final é mudar o ponteiro do cliente, né, então começa na parte de o que é possível ser feito. Eu voltei de licença maternidade esse ano, né, em fevereiro, e o boom dos agentes de IA foi nos primeiros meses desse ano, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, gente, caramba, o que está acontecendo? E eu sempre fui apaixonada por AI, a gente usa em vários lugares, mas é diferente quando você fala do mundo agêntico. E aí a gente deu um salto de se permitir sonhar muito mais. E você, como empreendedor, é muito difícil você se permitir sonhar muito mais, né? Então você tem que quebrar alguns paradigmas na sua cabeça. E aí, para sonhar muito mais, a gente teve que fazer uma reestruturação estratégica gigante, até na visão do como que a gente se estruturar e como que a gente ia atender. Então, hoje, AI dentro dos nossos GTMs, por exemplo, a gente consegue identificar com muito mais precisão aonde estão algumas dores, algumas deficiências de mercado, para a gente atuar muito melhor, né? Dentro da parte de geração de demanda, nossa, o que a gente está conseguindo fazer hoje para escalar outbound com AI, poxa, muito legal. Né? Com CS, para a gente atender 24/7 aquele cliente com as principais dores. A gente tem um arcabouço de dados muito grande dentro da GUP, né? Com esse movimento de empresas. Então, onde tem um grande diferencial nosso, é eu não só te dar os melhores serviços, o melhor produto, mas eu te falar assim, puxa, o seu time to fill, seu tempo de fechamento de uma vaga tá X% menor ou maior do que a média do mercado. Mas aí entra um mundo agêntico que pode falar, e você poderia fazer isso, 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 e quer que eu faça para você? Né? Então, muda completo como você atende sua proposta de valor. E agora o que a gente está estudando é até modelo de negócio, né? Que eu acho que a gente está falando um pouco ainda no nosso mercado B2B SaaS sobre o impacto, né, desses agentes no próprio modelo de negócio que a gente está olhando agora também. Muito legal. Quando você fala do modelo de negócio, você está se referindo mais ao Service as a Service, né? Ou whatever. Service as a Software, né? Tem várias versões disso. Sim. Essa mudança do modelo de você entregar e se aproximar mais e entregar o outcome, o resultado final, do que o software para alguém operar e extrair o resultado final. Exato. Assim, acho que a gente tem que caminhar para o resultado. Né? E agora? Será que esse resultado ele é variável? Ele não é variável em relação ao modelo? Como é que você faz para se adaptar? Como é que empresas que também podem agora aplicar, né, AI, porque aplicar AI vira uma commodity. Qualquer um pode aplicar AI. Você consegue fazer softwares hoje em dia de uma forma muito mais rápida, mais fácil do que antes. Então, aonde está o seu diferencial? E aí, na nossa visão, o diferencial está que você tem que conseguir entregar muito mais resultado do que, né, uma empresa conseguiria fazer isso sozinho. E o mundo da AI, para você fazer isso,
é mais do que você criar ferramenta. É você conseguir criar bons contextos, é você conseguir usar dados como diferencial competitivo, que todo mundo fala, mas na prática, como é que você realmente faz isso acontecer? Existe um mundo estratégico aí super interessante, né? Que eu acho que pode fazer empresas darem um mega próximo salto, sabe? E na prática, a percepção de valor muda, né? Porque aí deixa do cliente olhar para um SaaS como um custo, que aí ele vai sempre tentar medir o ROI daquilo. A gente sabe que, a depender da solução, é super complexo você medir o quanto que aquele SaaS de fato impacta o resultado, porque aí são N outros fatores, né? E agora que, de fato, a gente começa a entregar coisas muito mais tangíveis, porque ele deixa de ser só um serviço, ele passa a ser uma entrega concreta, né? Essa percepção de valor e até o quanto que ele está disposto a pagar, e às vezes ele está muito feliz em pagar, porque se ele está pagando alguma coisa, ele está vendo diretamente que aquilo teve uma entrega direta. Exato. Né? Tem que ter o ROI, como você simplifica esse ROI. Ele tem que ficar claro na visão rápida ali do cliente, né? Quase um value as a service, não mais um software as a service. Né? Você tem que gerar valor ali o tempo inteiro. E aonde que vocês estão discutindo e estão vendo que tem um maior impacto, né, nesse nível mais estratégico? É na precificação, é no modelo comercial, enfim, é no produto? Em algum momento a gente vai chegar nisso? No produto onde começa, né, tudo. Hoje o que a gente sempre quis fazer, que é tornar, por exemplo, o RH estratégico, agora é muito possível. Pensa, vocês têm BP, Business Partner aqui. Sim. Pensa na melhor BP que vocês têm aqui. Como que elas te ajudam? E se a gente conseguisse ter essa melhor BP te ajudando 24 horas por 7, quando você precisar, te ajudando assim, puxa, toda segunda-feira eu vou de ir lá e te avisar, olha, tem essas 2 vagas que estão atrasadas, se você quer que eu faça isso para você. Puxa, essa parte do seu time aqui não está engajada por causa disso, posso já agendar isso daqui para você? Então, como é que a gente faz para esse mundo complexo de gestão de pessoas, a gente tornar muito mais simples, conversacional, de uma forma ali no WhatsApp, para que a plataforma seja quase secundária, né? O resultado e o que você precisa fazer, as ações, seja o principal. Então, começa por aí. Mas na Gup, como que a gente fez depois da minha volta, que aí a gente acelerou muito mais coisas ainda, né, de AI. A gente tem uma parte de inovação grande para fora, mas tem uma parte para dentro também. Existe um perigo muito grande de governança de dados nesse meio de você estimular todas as áreas. Pessoal, vamos fazer a gente girar e usar AI para tudo. O que pode ser utilizado? Será que todo mundo realmente dentro da empresa sabe que, por exemplo, numa versão free do ChatGPT, se colocar os dados da empresa, aquilo vai ficar disponível? Onde está a sua governança de dados? Onde está o treinamento sobre como que usa muito bem as principais ferramentas que são mais acessíveis? Então, a gente trabalhou forte no começo desse ano de organizar internamente essa governança, porque eu comecei a dar fogo em todas as áreas que tinha que usar muito mais, mas aí... Calma. Peraí, a gente tem que fazer isso de forma organizada, até porque muitas vezes você usa internamente e não tem nem ROI. Às vezes, você está colocando vários agentes que custam muito dinheiro, porque essas ferramentas também não são tão baratas quando tratam volume, e às vezes não faz sentido colocar, às vezes é uma automação simples, é um machine learning, ou às vezes é um time que é necessário ali. Então, a gente trabalhou muito também para organizar, né, isso internamente. E aí tem tido coisas bem interessantes, de a gente, ver projetos que estão dando muito certo, seja em CS, seja em vendas, e expor isso para toda a empresa. Olha, gente, olha que legal. Olha o ROI. Poxa, olhar o ROI é super importante interno também, que isso deu o ROI. E aí isso vai gerando exemplo. É quase que nem cultura. Eu acho que a gente, quando fala de AI, a gente tem que trazer isso. É quase um novo comportamento, uma nova forma de trabalhar. Então, como é que você educa seu time para trabalhar dessa forma, ser o famoso super worker, que é unir, né, a inteligência humana com a inteligência artificial, mas de uma forma que a empresa acredita, né, que vocês realmente acreditam. Show de bola. Acho que você tangenciou um ponto aqui, né, dessa união da inteligência humana com a inteligência artificial, né? Aqui na Cortex a gente usa o termo inteligência aumentada, né, que é justamente essa união, que é muito interessante. Aí minha pergunta nesse sentido é, como que você, de fato, dissemina isso internamente? Então, assim, isso é muito válido, porque você está
combinando as duas inteligências e está gerando uma simbiose ali para ganhos de eficiência de forma exponencial. Mas você tem, de um lado, não só a resistência da curva de aprendizado tradicional, mas muitas vezes a resistência do medo, né, da automatização de parte das atividades ali, e a dificuldade de você mudar a forma de trabalho das pessoas. Como que vocês, na prática, conseguem descer isso dentro de casa? Porque a gente faz aqui também, mas a gente sabe que é um desafio constante. Né? Primeira coisa é falar sobre, na minha visão. Porque AI já está nos bares sendo conversados pelos nossos colaboradores, já está dentro de casa sendo conversado, diferente até de um ano atrás. Né? Já pulverizou muito mais. Se a gente, como empresa, não estiver falando com os nossos colaboradores sobre isso, eles estão falando entre eles. Isso já está criando um medo nas pessoas. Porque, diariamente, eles estão vendo notícias no jornal de Microsoft demite 6 mil funcionários porque a AI entrou. Então, a primeira coisa é você realmente criar a narrativa, a estratégia de, gente, puxa, como é que funciona? Qual que é a nossa visão de AI? Como que isso pode trazer uma inteligência que você falou aumentada? Por que a gente acredita nisso? Como que a gente vai fazer para isso realmente acontecer? Lá na GUP, como que a gente fez? Eu tenho falado muito sobre o que a IA vai substituir. Não vai substituir um humano, vai substituir um humano que não usa inteligência artificial. Ou vai substituir o job daquele humano que pode sim ser afetado por AI, mas se ele usar a inteligência artificial, ele pode ir para um novo job. Então, a gente tem que falar sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar é sobre as pessoas vão precisar ser mais self-learners. Nesse mundo onde existe uma coisa nova a cada dia, a aprendizagem, curiosidade, a pessoa ir atrás do conhecimento vai ser super importante. Dando um exemplo, quem são os desenvolvedores que, antes de vocês estipularem usar copilotos aqui dentro da Cortex, já foi atrás disso? Já foi atrás desse estudo, já testou, já começou a usar. Puxa, essas pessoas se despontam, porque elas já estão testando as coisas. Já foram atrás, o Lovable nem tinha, né, explodido e essas pessoas já estavam testando. E a parte bonita é que a própria IA ajuda nessa parte de education, né? De ir lá e pesquisar, tá muito né? Você não precisa nem mais fazer como era antes. Né? Tá muito acessível. Então, eu acho que a gente, como líderes, tem que estimular essa cultura de aprendizagem e curiosidade agora, mais do que nunca. Porque uma coisa que eu acredito é que o diferencial, uma vez que a tecnologia está cada vez mais acessível, o que vai fazer um negócio ser melhor do que o outro? Pessoas, cultura. E essa cultura, a gente precisa voltar para dentro de casa nesse momento que você precisa de mais self-learner, você precisa de mais gente curiosa, de mais gente que aprende rápido, de mais gente que testa e erra. E entender, será que a sua cultura está ajustada para isso? Se não tiver, o que de ajuste? A gente acabou de passar. Faz um mês a gente acabou de fazer um ajuste na nossa cultura para trazer mais esses comportamentos. E isso é super estratégico, né? Para você conseguir criar esse ambiente onde consegue rapidamente eles aprenderem e mudarem. Teve um estudo recente que fala sobre a topologia dos times de tecnologia. Qual que é essa nova topologia que antes era 5 desenvolvedores para um designer, né? E está mudando muito rápido. E aí o que esse grande estudioso falou, que é mais do que agora vão ser 3 desenvolvedores, né? É como que você cria estruturas adaptáveis, rápidas, que aprendem rápido, que trocam muito rápido. Igual AI, se a gente criar AI em silos, isso não vai disseminar aprendizado. Então, como é que você se reorganiza para uma nova cultura para esse novo momento? Vocês têm algum tipo de acompanhamento olhando para as vagas que estão sendo requisitadas nas plataformas e já perceberam mudanças? Muito. Como e que, rápido, conta viu? pra gente que deve ter coisas legais que devem sair dessas análises aí. Super. Por exemplo, designer de prompt, engenheiro de prompt. Isso não existia praticamente 6 meses atrás. 6 meses atrás. E agora está super disseminado. Então, você entender que essas mudanças estão acontecendo. E por isso que adaptabilidade, a aprendizagem e curiosidade, para mim, são os 3 grandes comportamentos que a gente precisa agora inserir mais dentro das nossas culturas, sabe? Muito bom, Mari. Espetacular. Já anotei uns 3 insights aqui de coisas que a gente vai fazer internamente. Muito legal. Deixa eu fazer uma última perguntinha aqui, depois eu queria extrapolar isso que você está falando do novo formato de trabalho, das topologias das organizações para a sociedade, para o mercado. Legal. Mas antes da gente ir para essa discussão mais alto nível, né, até em certa maneira
de futurologia ou filosófica, só uma curiosidade que eu fiquei aqui que eu anotei. O quanto que dentro dos produtos de vocês já estão trabalhando com agente, né? Você falou de um agente de HRBP aqui, isso já está dentro dos produtos, vocês já estão, de fato, deployando agentes em algumas das atividades da jornada dentro dos produtos de vocês, e se sim, o que isso muda, né, no modelo, se você já está mais nesse modelo de outcome-based ou não, conta um pouquinho para a gente, ou se você ainda está nessa jornada. Legal. A gente já tem, desde que tudo isso começou, a gente começou a testar muita coisa. Testar. E eu acho que o maior desafio foi até interno, de como uma coisa muito legal que funcionava em um produto, a gente já passava para o outro, para a gente conseguir se desafiar. E eu acho que um exemplo muito legal foi de um produto recente que a gente lançou faz 2 meses, que é de gestão de metas. Então, agora a Gup também tem um produto para conseguir fazer toda a gestão de metas ou OKRs das empresas. E aí, durante essa criação... Metas de OKR mais institucionais? Ou todas as metas. Metas de venda, CS, Tudo que você tiver de metas, a gente tem um produto para te ajudar em 100% dessa gestão. E aí, na criação desse produto, eu falei assim, gente... a gente tem que lançar esse produto já com uma mudança estrutural de como que é possível ser feito gestão de metas por meio agênticas, né? E aí, assim, foi muito legal ver o time se desafiando ao máximo do que dava para fazer. E aí a gente conseguiu lançar já com uma parte que a gente criou um estudo. Porque só um parênteses que, assim, dá para a gente colocar agentes em tudo. Mas... será que precisa? Aonde mais dói? E a gente tenta sempre por ali. Por exemplo, no processo de gestão de metas, não sei como é que funciona na Cortes, mas em 90% das empresas, o maior tempo do RH, sabe onde que está? No desdobramento de metas. É pegar qual que é a estratégia da Cortex, qual que deveria ser essas metas da primeira linha, e como que eu desdobro isso na organização inteira. Fazer esse alinhamento de metas, gente, é uma das coisas mais desafiadoras que tem. Fazer bem feito. Né, bem meta medida, bem cascateado. As metas de primeiro nível, elas costumam sair muito tranquilamente. O desdobramento ali que Exato. É complexo. E aí quando você vê, puxa, isso daqui não necessariamente leva para cá. Então a gente criou um agente que consegue em minutos fazer um cascateamento de 100% das metas de acordo com a estratégia da organização. E aí te dá insights sobre, puxa, aonde deveria ser os maiores pesos, como que essas áreas estão reorganizadas, como que a gente deveria fazer mais metas cruzadas. Então a gente acabou pegando uma das principais dores que existe nesse processo e transformando por meio de agentes já com acionáveis. Que é não só você transformar inteligência por inteligência, mas você dar acionáveis para facilitar esse processo. Então, esse é um exemplo, né? Onde a gente tem agentes hoje? Em todas as soluções da Gup. Então, agora, por exemplo, no Conar, que eu acabei de ver do Conar para esse podcast, a gente acabou de lançar. Imagina que agora as pessoas candidatas vão poder fazer toda uma pré-triagem 100% no WhatsApp conversacional e por meio de áudio. Imagina um caminhoneiro, que a gente tem vários hoje na Gup fazendo processo seletivo, que antes precisava se cadastrar. Puxa, agora é no WhatsApp. No WhatsApp. Oi, tudo bem? E aí entra um agente falando com você. Qual que é a sua última experiência? Poxa, me conta um pouco mais. E esse agente, ele aprende sozinho. Ele vai te fazendo novas perguntas em cima das suas respostas para ele ter mais certeza sobre quem é você e já gerar um score onde agora as empresas, ao invés de fazer 10 entrevistas, poxa, os agentes podem fazer 8 e você entrevistar 2. Isso toca num ponto que você falou uns 10 minutos atrás e eu deixei aqui na minha cabeça porque eu queria voltar nele. E não é a primeira vez que a gente escuta isso. A questão da solução sumir a plataforma, o que a gente constrói ali bonitinho, os dashboards. E aí agora os agentes, acho que eles permitem que a coisa aconteça de maneira invisível, né? Isso, quando a gente conversou sobre isso, o nosso produto está cada vez mais indo para esse caminho também. Óbvio que dá para ser feito, nem tudo vai sumir. Mas é isso, né? Agora, a solução está por trás desses pontos de contato com o usuário, que aí pode ser o WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser a integração com qualquer outro sistema. E no fim o que está acontecendo é a solução resolvendo problemas, mas sem ela aparecer. Ninguém mais precisa abrir alguma coisa e digitar tudo. Exato. Isso aqui acho que para mim vai ser o que a revolução agêntica vai fazer com que os produtos SaaS virem no final das contas. Né? Muito mais simples e muito mais efetivo. Né? Muitas vezes você tinha softwares para controlar processo. E agora os agentes vêm para trazer a acabativa final. Só que a forma como a gente faz isso, na nossa visão, é onde está o maior perigo.
Existem formas e formas de fazer agentes. Por exemplo, a gente trata com uma formação super sensível, que é de emprego, é sobre pessoas, pode ter preconceitos. Esse agente pode, por exemplo, num processo que se inscreve mais homens, ele pode aprender que o homem dá mais certo e começar a indicar mais homens. Então, como é que você cria também um arcabouço por trás para ajudar a controlar isso também? A controlar, tipo, poxa, qual que é o contexto, os famosos RAGs que tem que ser usados, tudo. Como é que você faz para garantir ética, garantir diversidade, garantir, né, processos bem construídos? Porque a gente, por a gente, agora um estagiário consegue fazer. Né? Agora, o como, ele vai ser muito importante. Maravilha, Mari. Muito bom. A gente tangenciou um pouquinho antes dessa última pergunta e colocação do Pedro, essa questão da nova forma de trabalho, né? Da topologia dos times, de como que a gente vai organizar as empresas, né? Combinando, às vezes automatizando ou substituindo determinadas atividades, às vezes combinando com a inteligência humana, extrapolando um pouco isso sobre, né, você, né, que veio da área de pessoas, de people, que, né, lidera aí uma das principais empresas referências aí dentro dessa área. Como que você está vendo o impacto de tudo isso no mercado de trabalho? Né? E o que você tem escutado nessa preocupação do um monte de gente vai perder emprego, não vai perder emprego, como vai ser essa transição? Ela vai ser rápida, ela vai demorar, na verdade, muito para acontecer? Ela vai ser dolorosa, vai ser mais suave? Como é que vocês estão enxergando isso aí? Essa é uma das áreas que eu mais estudo e que eu adoro. Porque assim, não tem resposta certa. Como eu vou te falar, é a minha visão. Claro. Existe um negócio que está acontecendo e ele ainda está um pouco invisível, que é a estrutura organizacional que a gente está falando aqui, de agora ela ser uma estrutura organizacional mista. Não necessariamente você vai ter só humanos numa estrutura organizacional, você vai ter humanos e agentes. Mas como é que você faz a gestão de inputs e outputs entre humanos e agentes? Como é que você faz gestão do conhecimento, né, entre esses dois? Como é que essas estruturas novas, mistas, híbridas, vão conseguir realmente trabalhar com eficiência e eficácia? Tanto que a gente tem falado que a nova era do RH é uma era RA. Né? O que é a era RA? É recursos humanos e autônomos. Então, como é que eu vou realmente unir, né, humanos e agentes num único lugar? Muitas vezes, a gente, para o nosso público, nosso cliente, a gente já está conversando e trazendo muito conteúdo sobre: será que você tem que abrir uma vaga? Será que o RH aqui, quando vai abrir vaga, ele já está olhando se um agente pode atuar? Como fazer isso? Qual que deveria ser uma árvore de decisão? Né? Quais são os prós e contras? Como é que eu consigo realmente ver ROI antes de tomar essa decisão? E tem o desenvolvimento da habilidade do RH fazer isso, da área de people, provocar a área cliente interna, né? Se deveria abrir ou não. Esse RH precisa... Ele tem um conhecimento muito mais técnico e muito mais... Muito diferente. A gente já viu esse novo RH nessa nova era, precisa... 75% das habilidades que ele tem hoje vão precisar ser mudadas e no máximo nos 8 meses. Para ele conseguir pensar dessa forma. Mas não só do RH, do líder também. Existe uma pesquisa recente da McKinsey que a gente acabou de divulgar em um evento que fala que mais de 70% dos líderes, eles já entenderam e eles querem trabalhar com agentes dentro do time. Mas somente 23% sabe como fazer. E aí, todo mundo sabe, todo mundo quer. Você vai entrevistar alguém, né? A pessoa já fala: eu já sei trabalhar. Sabe mesmo? Como é que você está criando? Como é que você está fazendo? Como é que você está estruturando o processo entre pessoas e entre agentes? Então, uma nova era. Sobre impactos na sociedade, que você me perguntou. A minha visão é que o impacto vai ser gigante. O que a gente está falando aqui de inteligência, essa nova, principalmente essa agêntica, não é mais uma moda de tecnologia, isso realmente veio para ficar, isso vai mudar a forma da gente trabalhar, a forma da gente conviver. Sim, vão ter vários empregos que vão deixar de existir, como já está acontecendo. Olha as áreas de marketing, o impacto em geração de conteúdo, né? O que a gente fazia antes e precisava de X pessoas, agora a gente consegue fazer menos X. Mas existem também novas profissões, que nem eu falei, o designer de prompt, o engenheiro de prompt e outras novas que vão nascer. Então, acho que como todas as revoluções, a revolução industrial, essa nova revolução de GenAI, vai ter, né, essa diferença. E aí, uma das coisas que eu mais tenho falado é: não vamos subestimar o poder do humano de se reinventar.
O humano, ele consegue se reinventar, foi assim historicamente, e eu realmente acredito que a gente vai ter, de um lado, puxa, nós mesmos, como fundadores, a gente consegue fazer coisas que a gente não fazia, sobra um tempo, quer dizer que a gente está em casa? Agora, opa, sobrou um tempo. Todo mundo tem falado isso nos jornais, nas revistas. Eu não acredito nisso. Vai sobrar um tempo, então você vai ficar tranquilo? Não, você vai criar novas coisas para fazer nesse tempo. E aí que você vai, poxa, deixa eu então aumentar o sonho, deixa eu aumentar esse movimento, deixa eu criar uma nova coisa. Então, eu acho que isso vai acelerar na sociedade um pool de inovações muito maiores do que a gente estava acostumado. Porque agora vai salvar um tempo para a gente conseguir criar novos movimentos. Legal. Eu compartilho muito dessa tua visão, né? A gente está super dentro também disso de construção de agentes e da interação agente-humano e tal. Mas uma coisa que fica na minha cabeça ouvindo você falar é a questão da velocidade. Porque, sim, de certa maneira, essa revolução ela tem características das revoluções industriais e tal que a gente já teve, e o ser humano se adaptou, mas a velocidade muito era maior. Muito mais devagar. Sim, hoje agora em dia é muito maior. muito mais rápido. E o ser humano, ele não é o suprassumo, né, da adaptação em velocidade. E aí isso pode impactar de alguma maneira, né, o quão dolorido ou não esse processo vai ser. Como é que você enxerga isso aí? Vai ser muito dolorido e a gente vai ter que se adaptar muito rápido. Por isso que eu acho que cultura vira mais do que nunca uma estratégia nas empresas. Existem tantas formas de olhar a cultura. Existe a cultura quando você olha e fala assim, é mais um blá, blá, blá. E não, a cultura é uma estratégia. Como é que você cria na sua empresa um comportamento de adaptabilidade, de curiosidade, de aprendizagem rápida? Porque a verdade é que o mundo inteiro está tendo muito mais acesso de tecnologia, tendo que aprender uma ferramenta nova a cada dia, podendo também se dispersar, né, nesse movimento que muitas vezes a gente se dispersa. E o que vai fazer a gente ganhar mais competitividade, mais liderança, mais inovação é como que eu vou fazer isso rápido? Muita gente tende a ficar para trás, mas muita gente que entende que isso é estratégico e a gente vai conseguir dar saltos. Eu acho que nós, líderes das empresas, a gente está nesse momento de quase uma responsabilidade, né, uma obrigação de como é que eu crio esse movimento mais rápido na minha empresa. E não só como negócios, mas até como país. Como a gente está vendo o mundo inteiro, as grandes concentrações de tecnologia, de GenAI estão aonde? Em 2 países. 2 países. Isso pode trazer uma concentração tecnológica gigantesca e uma defasagem, né, do que a gente vê até hoje de desenvolvido e subdesenvolvido ainda maior se a gente não agir. Então, acho que a gente tem uma missão. Eu falo lá na GUP que eu estou... com ainda mais entusiasmo, né, e mais energia do que eu estava antes, porque eu acho que a gente tem uma missão agora muito grande. Se sempre a nossa missão foi impulsionar as pessoas, agora que a gente precisa fazer as pessoas darem um salto, a gente precisa impulsionar muito mais. Senão até o nosso país vai ficar defasado, né, do que a gente estava acostumado a ver. Maravilha. Você diria que empreender agora é melhor, é mais interessante do que empreender 10 anos atrás? Porque eu te ouvindo falar, né, assim... Eu acho que... transparece muita energia, né? Muito... Eu acho que empreender, dado que empreender é você resolver problema, ainda tem muito problema, ainda tem muito desafio, agora tem ainda mais ferramentas. Quando a gente começou, quantos anos a Cortex tem? Tem quase 20. Quase 20. A gente começou 10 anos atrás, a gente já pegou muito mais facilidade do que vocês pegaram. Né? Poxa, a gente tinha lá o benefício da Amazon para dar crédito da nuvem, né? Não sei se necessariamente 20 anos atrás vocês tinham, provavelmente não. E a turma de agora tem um Lovable na mão. Eu nunca fui da área de tecnologia. Eu sempre penso, nossa, eu começando a GUP com um Lovable na mão, ninguém ia me segurar. Tem mais recursos, mas sim, tem mais gente que tentando fazer. Então, de um lado tem mais oportunidades, de outro tem mais desafios. Eu acho que a gente ainda está num pool de problemas e que a gente precisa resolver. E nós da Endeavor, a gente tem uma missão ainda maior, né? De, poxa, como impulsionar empreendedorismo aqui no país. Por isso que eu tenho conversado com muitas pessoas da Endeavor, assim, eu acho que a missão também da Endeavor está ainda maior. De como que a Endeavor ajuda a gente ter empreendedores com negócios ainda mais sustentáveis, que não quebrem nesse meio, né? Que a gente consiga criar diferencial para ser competitivo lá fora também.
Muito bom, Mari. Infelizmente, estamos caminhando para o fim. Puta, papo super fluido, super agradável. Anotei vários insights aqui, aprendi um monte de coisa. Muito legal, muito obrigado por ter vindo aqui. Mas antes de fechar, a gente sempre, né, pede para o nosso convidado aqui indicar um livro, né? Então, assim, todo mundo da Cortex aqui também veio do mundo acadêmico, então a gente gosta muito, né? A gente tem como traço de cultura também essa questão da curiosidade, então a gente gosta muito de ler, de estudar, e a gente sempre pede para o convidado aqui indicar um livro, explicar um pouquinho por que esse livro foi importante, marcou ele, para a gente poder aprender também um pouquinho, depois isso vira a nossa biblioteca aqui para a gente ler e para o pessoal que está em casa também se interessar, correr atrás desse conteúdo. Acho que tem tantos livros que me marcaram, mas teve um que veio e me ajudou bastante, que é sobre garra, né, da Ângela. Existe, em um determinado momento, essa estudiosa também do meio acadêmico parou para estudar o que será que as pessoas têm mais sucesso, o que elas têm em comum, que não necessariamente é a pessoa que mais tirava nota 10 na faculdade, não necessariamente é a pessoa, né, que tinha o hard skill mais, né, avançado. E ela viu, estudando desde executivos, militares e vários meios, que o indicador comum a todos de sucesso é garra, o famoso grit. Quando a gente está entrevistando, muitas vezes a gente está preocupado em entender qual que é a faculdade, né, qual que é a última, mas o quanto que você está avaliando que aquela pessoa tem perseverança, insistência e o mindset ali de crescimento contínuo para conseguir superar todos os obstáculos. E eu acho que mais do que nunca isso vai ser importante. Porque o que funcionava até ontem, por exemplo, nas estratégias de GTM ou de marketing, daqui uma semana já pode estar defasado. E o que vai fazer você dar o pulo é continuar se reinventando o tempo inteiro. Então, para mim, fica esse livro que é Garra. Maravilha. Vou ler. Não ler, muito mas vou bom. Ler. E vai te dar vários... Ajudou muito a gente a melhorar até o processo seletivo. Tem vários insights super interessantes sobre isso também. Mas mais soft skills, mais traços comportamentais totais, né? Como pegar o grit das pessoas. Legal. E tem playbooks claros de como avaliar isso? Como tem, medir? Hoje em dia tem. A gente na Gup também super ajuda as empresas em relação a isso, porque é um indicador realmente de predição de sucesso, né? De performance, que é a perseverança, a insistência. E é difícil, né? Achar isso, porque é muito sutil, né? É muito sutil. E aí entra, já estou pulando um pouco do que você me perguntou, mas aí vocês vão me barrando. E aí entra um pouco de entrevista situacional. Puxa, se eu perguntar, você tem garra? O candidato vai falar, tenho. Agora, como é que você cria uma estrutura de entrevista para realmente conseguir pegar isso? Aí tem técnicas que super legais para isso. O agente consegue fazer isso ou isso vai ficar na cola do ser humano? Conseguem fazer isso, gente. Aonde eu acho que é insubstituível a gente num processo seletivo, que muita gente me pergunta. Aqui, entrevista final. Empatia. Tem várias coisas que eu só consigo pegar se eu tiver tete a tete, seja por call ou seja presencial. Agora, eu consigo, por meio de metodologia estruturada, pegar um nível de grit de um candidato hoje. A gente tem que terminar, mas deixa eu fazer mais uma perguntinha. Tá bom. Senão o papo tá ótimo. Ligando isso com a questão das estruturas de time, né? Hoje em dia você tem lá uma série de ratios, né? De recrutadores, para quantas vagas você tem que fazer. Como é que vocês estão vendo esses ratios se comportarem? Primeiro com a AI como um assistente e no limite, no extremo, se você visualiza esses squads 100% de agentes ou um humano com 10 agentes para todas as vagas, enfim. Os ratios vão... Vocês estão vendo já isso na prática? Vocês estão fazendo estudos disso? Bastante. A gente atende muitas empresas grandes com muitas vagas operacionais que já está mudando muito rápido, né? O tamanho, o volume de pessoas que você precisa para determinados cargos, já que você está colocando agentes. Mas outro comportamento que a gente está vendo é uma seniorização muito grande, tanto que a gente tem um boom de vagas abertas novas, quando a gente comparando com o ano de mais seniors. Então,
de um lado, você como negócio está conseguindo automatizar uma parte de eficiência, mas de outro, não só buscando fora pessoas mais sêniores, mas como que você usa educação para treinar e puxar essas pessoas, né, para um novo nível. Então, isso a gente está vendo bem forte. A gente está automatizando, substituindo mais os níveis iniciais e puxando as pessoas para o nível de cima. Seniorizando. Tanto que uma das coisas que mais a gente tem visto crescer ali na GUP é essa frente de educação corporativa. Né? Então, como é que eu faço para treinar e desenvolver mais as minhas pessoas? Maravilha, Mari. Infelizmente precisamos parar, né? Eu queria continuar, mas acho que eu já explodi aqui mais que 10 minutos do nosso time box. Cara, de novo, muito obrigado. Foi espetacular o papo. Acho que foi muito rico. Pedrão, obrigado aí pela ajuda de sempre. E pessoal aí de casa, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo Cortex Talks. Grande abraço.